Bom dia, igreja, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, que nós estamos estudando. Hoje nós chegamos no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo de número 25. Mas vamos fazer a leitura primeiro até o versículo de número 18. Hebreus 10, de 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, sendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia. Pai, graças eu te dou pela tua santa, rica e abençoada palavra. Fale conosco mais uma vez, Senhor, pelo teu Espírito, trazendo edificação, graça e conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma caminhada então nesse texto e entendermos aqui, parte a parte, o que o escritor mais uma vez está enfatizando. O que o escritor de Hebreus está mais uma vez chamando a atenção dos cristãos hebreus, do povo que se aliançou com Jesus Cristo, mas que devido a um tempo, um período de muita perseguição, estavam pensando em voltar atrás. Estavam abandonando, alguns é lógico, abandonando a fé. Na próxima mensagem que nós teremos, se Deus assim o permitir, o escritor de Hebreus vai citar algumas das perseguições que eles estavam passando. Então vocês vão conseguir abrir mais a mente e entender que não era brincadeira de criança, era coisa séria, era coisa difícil de ser suportada. Somente pela graça de Deus é que podemos suportar as provações que este mundo nos impõe muitas vezes. Provações físicas, financeiras, provações familiares, provações que mexem com o nosso sistema emocional. E por isso precisamos estar enraizados na palavra. Por isso precisamos estar fortalecidos pelo Espírito Santo.
O escritor de Hebreus, ele vai do 1 ao 4, fazendo novamente algumas repetições de ensinos que ele já havia passado. Lembrando que isto é uma carta, não é? Quando a gente olha esses livros, né, e fala, nossa, é um livro. Sim, se tornou hoje parte da Bíblia, que é um conjunto de livros, mas eram cartas escritas. Uma carta até grande essa, aos Hebreus, não é? E numa mesma carta, ele faz questão de repetir alguns princípios, algumas verdades. E nós vamos entender por quê. Versículo de 1 a 4, então, ele reforça que a lei era apenas sombra dos benefícios que haviam de vir e não a realidade em si. Nós já vimos isso. Se você tem a sombra de um objeto projetado, ou de uma pessoa que projeta uma sombra, por que você se agarraria à sombra se esse objeto está próximo ou se achegou a você agora? Por que se agarrar à sombra se a pessoa está em frente à sua vida? E é isso que ele fala, olha, a lei era sombra, mas agora chegou o que é a realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Pois os adoradores têm sido purificados, uma vez por toda, não mais se sentiam culpados dos seus pecados. Então, novamente, ele lembra a eles, olha, entendam, ele está chamando aqueles irmãos à razão. A fé não é um passo no escuro, como muitos definiram no passado. A fé é andar sem ver, é um passo no escuro. Não, a fé ela é baseada em fatos. A fé tem uma estrutura por trás. Ninguém dá passo no escuro. Eu dou passos mediante as promessas que o meu Senhor fez. Amém? E ele está chamando a atenção aqui dos hebreus para raciocinar. Olha, pensem comigo. Se o sacrifício de animais fosse suficiente para perdoar pecados, por que eles são repetidos ano após ano? Ele está levando eles a uma reflexão. Se fosse suficiente, não haveria necessidade de repeti-lo. Não haveria necessidade, cessaria o sacrifício de animais se ele fosse perfeito, completo. Mas como nós já estudamos, era apenas uma sombra do que viria. Era apenas uma maneira didática de Deus começar a mostrar com pequenos desenhos para um povo que ainda não tinha condições de entender uma realidade total. Uma realidade total. Você não começa ensinando para uma criança o aprofundamento da física ou da matemática quando ela nem sequer sabe escrever. Não é assim? Então nós começamos de forma didática, fazendo desenhos. Fazendo desenho de uma abelhinha e falando, ó, a abelha. Dessa forma o escritor também estava conduzindo aquele povo. Conduzindo e explicando para eles a ineficácia dos sacrifícios feitos outrora. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. É impossível. E ele ainda fala, esse sacrifício era uma recordação anual dos pecados. Olha que coisa interessante, ele está dizendo assim, é como se ele celebrasse o aniversário do pecado todos os anos. Vai lá oferecer novamente o sacrifício de forma anual, e naquele dia era lembrado novamente, ó, você é um pecador. Ó, você vai precisar de alguém que leve a sua culpa, você vai precisar de um sacrifício perfeito, você vai precisar, mas esse sacrifício chegará, para eles naquele tempo, chegará, para nós hoje, já chegou, aleluia, já chegou. A segunda coisa então que ele faz, é citar um salmo, só que de uma forma diferente, ele coloca o Salmo 40, versículo 8, se quiser colocar, faz favor, Salmo 40, versículo de 6 a 8, só que o escritor de Hebreus coloca o Salmo na boca de Cristo. Quem escreveu lá atrás foi Davi, mas ele diz aqui, por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele
disse. Por que será que ele faz questão de aplicar dessa forma? Não é? Se foi Davi quem escreveu, por que o escritor de Hebreus aqui fala que Cristo é quem disse? E aí ele cita o Salmo. Olha que salmo lindo e maravilhoso. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O salmo está aqui? O que diz ali? Não diz um corpo me preparaste, mas diz, mas abriste os meus ouvidos. Já já eu vou te explicar essa questão que é interessante. Mas aqui ele traz, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito, vim fazer a tua vontade, ó Deus. Esse salmo é uma tipificação maravilhosa da encarnação de Cristo. O escritor de Hebreus coloca esse salmo na boca de Jesus porque é o Espírito Santo quem disse isso lá no Antigo Testamento. E o Espírito Santo também é o Espírito de Cristo. Portanto, ele tem essa liberdade, ele tem essa autoridade para dizer Cristo é quem disse, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Mas há uma mudança em uma pequena frase, quando ele diz aqui, os meus ouvidos você me abriu, e aqui ele diz, um corpo você me, mas um corpo me preparaste. E então eu fui pesquisar por que dessa mudança, né? E essa mudança se dá porque esse texto usado aqui em Hebreus, ele provém da Septuaginta. Vai aqui uma pequena passada aí na história para a gente entender o que era a Septuaginta. Septuaginta foi uma tradução feita por 72 homens de Deus que se dedicaram a interpretar, a traduzir o Antigo Testamento, que era em hebraico, para o grego. Então, o que é a Septuaginta? É a versão do Antigo Testamento no grego. Isso ocorreu quando? Se tivesse ocorrido depois de Cristo, nós poderíamos dizer, ele mudou porque ele aplicou isso a Cristo. Mas a Septuaginta foi escrita no final de 300 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Portanto, quem escreveu a Septuaginta, por algum motivo, e creio eu, pela inspiração do Espírito Santo, trouxe uma tradução ainda mais perfeita e encaixada da encarnação de Cristo. E ao invés de falar, os meus ouvidos foram abertos, ele diz, o Senhor preparou para mim um corpo. Aleluia. E é exatamente isso, porque o Verbo se fez carne. É isso que João revela de forma graciosa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois no 4 ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. A pessoa, a palavra de Deus encarnada se transforma em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, quando o escritor aqui aplica o Salmo 40 para a pessoa de Jesus, ele conclui depois no 9 dizendo, olha, agora está então cancelado os primeiros sacrifícios, e está então de forma perfeita e completa trazido para a nossa realidade exatamente a consumação da obra de Cristo. A consumação da obra de Cristo. Mas, bispo, por que Deus não estava mais se agradando dos sacrifícios? Sendo que foi Ele próprio quem deu a lei e introduziu a questão dos sacrifícios no Antigo Testamento? Essa é uma boa pergunta. Não sei se você já pensou nisso, mas deve pensar. Por quê? Porque aquilo era transitório. Aquilo deveria ter um efeito passageiro. Aquilo não era para ser perpétuo, aquilo não era para ser definitivo. Aquilo era sombra, como ele diz no versículo 1. É uma sombra do que virá. E quando vem aquele que é a realidade, não faz mais sentido se agarrar
naquilo que é sombra. Alô? Estão aqui comigo? Aleluia! Depois então ele continua, é a terceira parte desse texto. Ele vai falar de santificação, que eu acho muito interessante, dos versículos de número 10 ao 14. E ele diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Presta atenção no verbo usado, passado. Nós fomos santificados. Por meio do quê? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Fomos santificados. Dia após dia, todo sacerdote apresenta e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca pode remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, quem? Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, diz o texto, assentou-se à direita de Deus. Eu acho interessante esse ponto. Depois de ter feito o seu trabalho, depois de ter executado a obra perfeita, diz então que ele se assenta à direita de Deus. Vocês já repararam nos jogos de futebol? É lógico que tem exceção, mas a maioria dos técnicos, quando estão de pé, né, andando para um lado e para o outro, e gritando com o time, né, naquela insistência, como o Abel, por exemplo, né, técnico do Palmeiras, e entre outros que existem por aí. Por que o fazem? Porque eles percebem que dentro do campo, os seus atletas não estão correspondendo àquilo que deveriam fazer. Está tendo imperfeições, quer no sistema defensivo ou ofensivo. Há coisas a serem corrigidas, aperfeiçoadas. Então o treinador fica apavorado, não é? Anda para um lado, anda para o outro. Mas você já viu algum treinador, quando o seu time está redondinho, jogando de forma perfeita, placar elástico, 5, 6-0. Você já viu o treinador ficar ali gritando feito doido? Quem já viu? Pode ter alguma exceção. Mas geralmente, o que ele faz? Então ele também se assenta. Ele se assenta, ó, está perfeito. Estão correspondendo. Essa expressão aqui me chamou a atenção nesse sentido, porque Jesus, ao terminar a obra perfeita e consumada, ele não precisa mais ficar na beira do campo. Ele vai se assentar na posição de autoridade e poder de uma pessoa que concluiu toda a obra. Aleluia! Está concluído. Ele já está sentado à direita do Pai. Deus já não pode mais fazer nada, porque já está feito. E esse foi um dos brados que Jesus deu naquela cruz, naquele momento terrível da sua vida, quando ele diz: está consumado. Aleluia. Está consumado, está acabado, está feito, está pleno, está perfeito. Para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar de tudo o que Deus tem para mim e para você. E depois então ele fala do aspecto da santificação, que até parece uma contradição. No versículo 14 então, no 12 em diante, 13, né? Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha que coisa interessante. Nós lemos lá no 10, que ele diz que nós já fomos santificados. Mas no 14 ele diz que estamos sendo santificados. E muitas vezes as pessoas não entendem essas colocações bíblicas, até parece uma contradição, mas não é, lógico. Do que o autor está falando? No ato, quando Jesus completa a obra, quando você o conhece de forma pessoal e íntima e se entrega ao senhorio de Cristo, naquele exato momento você é santificado. O que é isso, pastor? Você ocupa um lugar de separação.
Uma posição em que você, outrora, vivia no reino das trevas, e agora você é transportado para o reino do Filho do seu amor. É um posicionamento corretíssimo. Você se torna santo para Deus. O que é santo, bispo? Eu conheço santos da Igreja Católica, São Pedro, São Paulo. Não, santo é ser separado para o serviço de Deus. Quando você o conhece e se entrega, naquele exato momento ocorre um processo de santificação. Mas, enquanto estivermos nesta vida terrena, há um processo contínuo de santificação dia após dia. E é isso que o escritor de Hebreus fala um pouco mais para frente, quando ele diz assim, buscai a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então você é santo porque é separado, mas agora você no seu caminhar, você vai ser aperfeiçoado dia após dia. Quem está sendo aperfeiçoado dia após dia aí, em nome de Jesus? Aleluia. Porque se esse processo não está acontecendo, alguma coisa está errada. Quando chegamos na convivência cristã, quando começamos a conhecer os caminhos do Senhor, nós chegamos bem sujinhos, por assim dizer. Sim ou não? Chegamos bem atrapalhadinhos, não é? Com uma maneira de ver errado, uma maneira de agir errado, com costumes que herdamos dos nossos pais, da sociedade de uma maneira geral. Então a santificação é esse processo, que a cada dia você vai tirando as escamas. A cada dia você vai entendendo melhor o que é amar a Deus, o que é servir, o que é amar os irmãos, o que é ter misericórdia, o que é ser humilde. Você vai então se santificando. Deveria a igreja, com o passar dos tempos, ser cada vez mais santa. Amém? Mais santa. E encontrarmos cada vez mais irmãos mais maduros. Irmãos que não se abalam com coisas deste mundo. Irmãos que passam por meio de lutas com a cabeça erguida, confiantes na promessa de Jesus. Esse é um processo necessário de santificação. Depois o escritor de Hebreus, em terceiro lugar nessa parte, ele vai fazer uma nova citação, que ele já fez lá atrás, só que dessa vez com um detalhe diferente. Versículo de número 15, ele diz: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Ele cita Jeremias 31, 33, que é a base da nova aliança que temos em Cristo, onde a lei do Senhor está colocada em nossos corações, onde temos uma aliança verdadeira e perfeita com Cristo. Mas o detalhe que ele usa do versículo 15 é: o Espírito Santo também testifica. Ora, quem escreveu esse texto? Mais uma vez, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias que escreveu, está lá no livro de Jeremias. Mas o escritor de Hebreus, completamente consciente das realidades espirituais e da obra de Deus, ele diz: o Espírito Santo testifica. Por quê? Porque os homens que escreveram as Sagradas Escrituras, esses profetas, homens sim, sujeitos a falhas e erros, mas inspirados pelo Espírito Santo, completamente inspirados pelo Espírito Santo, ao ponto do escritor dizer: o Espírito Santo testifica. Como é que nós temos visto a Bíblia Sagrada? Isso é ensino para mim e para a sua vida. Como é que você tem lido a Bíblia? Eu vou ler o que Pedro, aquele Pedro, hein? Não era fácil, né? Era difícil aquele Pedrão, né? Mas até que ele escreveu umas coisas boas. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar alguma coisa de Pedro.
Não, você não entendeu direito. Aquele Pedro, aquele Pedrão, tinha várias deficiências na maneira de agir, explosivo, né? E etc e tal. Mas quando ele escreve primeira e segunda carta de Pedro, há uma graça do Espírito Santo, há uma inspiração de Deus, e isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, eu e você temos que entender que é o Espírito de Deus ministrando aos nossos corações. Cuidado para você não negligenciar o que você tem de mais sagrado na sua casa, que são as Escrituras, a Bíblia. Cuidado para não negligenciar. Quando as coisas começam a ficar um pouco mais íntimas e familiares, nós temos que estar sempre atento a isso, porque a negligência rodeia a intimidade. Negligenciar é não dar o valor devido. Quando eu e você começamos a ter certas intimidades, às vezes nós deixamos de dar o valor devido. Portanto, esteja atento quando você abrir esse livro para ler. Não é tarô, não é sorte. Ah, Deus vai falar comigo agora. Fecha os olhos e vum, vira uma página da Bíblia. Aqui, Deus vai falar. Pode até acontecer em casos esporádicos, em uma fé pessoal, que a pessoa teve uma necessidade de agir dessa forma. Não vou jogar pedra em todas as ações, mas a Bíblia é para ser estudada dentro do seu contexto. A Bíblia é para ser entendida, é para ser feita a sua hermenêutica completa, para você entender o que Deus está dizendo para a sua igreja hoje. Posso ouvir um amém? Assim diz o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica, diz o escritor de Hebreus. E eu quero tirar uma aplicação dessa parte, porque da outra parte que nós vamos ler já são aplicações exatamente do próprio autor do livro de Hebreus, que vai aplicar tudo isso que ele está informando a igreja de uma forma prática. Quando eu estava estudando essa parte, eu falei, Senhor, o que eu posso aplicar aqui? E eu senti no meu coração uma grande verdade. Muitas vezes nós ficamos perturbados ou inquietos, muitas vezes, ou até intimidados de repreender, de corrigir, de ensinar as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Ah, mas eu já falei para ele. Ah, mas eu já falei isso, ele já sabe. Quem já pensou ou agiu dessa forma? Eu já expliquei isso, mas ele não quer saber. Não se canse de repetir, de ensinar, de exortar em amor as pessoas que o Senhor coloca na sua vida, porque as repetições, muito embora pareça ser algo enfadonho, mas no mundo espiritual está acontecendo uma desconstrução, muitas vezes, de princípios errados. Uma criança não vai entender o caminho perfeito se você corrigi-la apenas uma vez. Amém? Se apenas uma vez você disser para o seu filho que não é para fazer tal coisa, pode ter certeza que ele ainda vai tentar fazer essa tal coisa. Não é assim, pais e mães? É assim. E como é que nós construímos princípios e padrões nos corações dos nossos filhos? Com as repetições, com a insistência dos princípios corretos. É como um muro que precisa ser derrubado com uma marreta. Às vezes você pega ela e bate no muro e parece que não aconteceu nada. O muro está lá em pezão, bonitão. E você bate com mais força e parece que não acontece nada. Mas quem entende um pouco de obra aqui, olha lá o Lucas, né? O nosso mestre de obra, sabe que no interior dessa estrutura começou a haver umas rachaduras pequenas. Às vezes nem visíveis a olho nu. Mas está acontecendo um processo. Está acontecendo um processo. Não desiste. Continue ensinando. Seja repetitivo. Seja, sim, chato se for necessário. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Ninguém aguenta um chato a vida toda. Peça sabedoria a Deus. Há caminhos para você trilhar. Mas não deixe de corrigir em amor.
O escritor de Hebreus repete nessa parte 2 textos que ele já havia dito. Ele estava desconstruindo ideias erradas para construir alicerces certos. Amém? Na hora que você menos espera, parece um milagre, um impossível. A pessoa muda, vira uma chave, que você não sabe que chave é essa. Que chave é essa que tem na alma, que de repente, parece ser de repente, mas houve ali uma insistência. Houve ali um trabalho seu e do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. E agora vamos ler essas exortações que o próprio escritor vai fazer à igreja dos Hebreus. Versículo 19, agora vamos ler até o 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Em outras versões, traz ousadia. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ou estimularmos no amor e nas boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, sendo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia! Então nessa parte, depois ele vai continuar, mas nós vamos parar por aqui e vamos deixar a matéria para o próximo culto. Então ele entra numa aplicação prática e numa exortação, para que a igreja então tome uma atitude. Primeiro ele mostra as estruturas erradas, depois ele põe no chão as estruturas erradas com argumentos verdadeiros, levando o povo hebreu a um raciocínio sobre as coisas. Mas depois de fazer esse trabalho de base necessário, então ele chama a igreja para uma ação, para uma apropriação das verdades ensinadas. E tem que ser assim, meu irmão. Você pode se tornar um grande teólogo, conhecedor da Bíblia, conhecedor de hermenêutica, de homilética, mas se você não trouxer essas verdades para a sua vida, se você não aplicar essas verdades, você vai ser alguém que tem um vasto conhecimento bíblico. E resta dizer para você, parabéns. Parabéns. Mas você pode ter todo esse conhecimento e uma vida completamente vazia. É por isso que muitos até apelidaram os seminários teológicos, de forma até sem graça, de seminários teológicos. Porque no passado muitos que introduziam-se nesses seminários de tempo integral por 4 anos para estudar Deus, né? Teologia seria isso, né? O estudo de Deus. Para se aplicar ao estudo das Sagradas Escrituras, muitos voltavam de lá frios, apáticos, sem vida, com muito conhecimento, mas sem vida prática. Por quê? Porque não adianta conhecer se você não trazer para a sua vida, para a sua experiência com Ele. E aqui o escritor nos desafia a fazermos algumas coisas. Em primeiro lugar, ele diz, entre com ousadia, ou então plena confiança na presença de Deus. Ou então, como ele diz aqui, no Santo dos Santos.
Do que ele está falando? Ele está usando a simbologia do tabernáculo que nós já estudamos. Amém? A simbologia daquele lugar onde o sacerdote entrava, que era chamado Santo dos Santos. Olha que interessante. Este lugar, Santo dos Santos, era um lugar reservado, ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma vez por ano. Então agora o escritor está dizendo, olha, você agora precisa entender que aquela figura antiga da representação de um sacerdote uma vez por ano já acabou. Porque agora nós temos o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que nos abriu um novo caminho. Nos abriu um novo caminho. E olha a ilustração que ele dá, gente, que coisa linda. Preste atenção aqui, ele fala assim, olha, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Coloca na tela para mim aí, por favor, Mateus 27, versículo 51. Deixa eu explicar para você o que aconteceu com esse véu, porque a gente sempre cita, mas nunca mostra o texto. Mateus 27, 51. Está aí na tela? Já vai estar já. Esse é o momento da crucificação de Jesus. Além de todos os sinais que ocorreram ali, fenômenos naturais, terremoto, rocha que fendeu, um tempo que estava claro e ficou negro em fração de minutos. A gente olha para o céu, vê um dia bonito e fala, hoje não chove. Não é assim? Ali talvez eles diriam, hoje não chove. Quando o Filho do Homem concretizou a sua obra, o tempo fechou. Os céus se entristeceram. A natureza sentiu, a terra tremeu, as rochas se partiram, e aconteceu algo dentro do templo, que é isso que está escrito ali. Naquele momento, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Bispo, que véu é esse? O véu é o que dava a separação do lugar santo do santo dos santos. O véu fazia a separação do comum para o extraordinário. O comum era o lugar santo. Vários sacerdotes podiam ministrar ali, era mais comum. Mas dentro daquela câmara interior, chamado Santo dos Santos, havia um véu, feito de peles de animais, com uma espessura grossa. Nós não estamos falando de uma cortina de cetim, não. É feito de peles de animais de uma espessura grossa. Quando Jesus se entrega, no seu último brado, que ele diz, está consumado, além de todos esses acontecimentos naturais, o véu que separava se racha, se abre de alto a baixo. O que isso quer dizer? Está escrito, está desenhado, não precisaria nem de explicação. Acabou, meu irmão. Acabou a necessidade de alguém interceder por você, de entrar na presença de Deus por você. Você agora pode entrar lá. É isso que ele está aplicando aqui para a igreja. Deixa as figuras do Antigo Testamento. Entra com ousadia na presença de Deus. Você e eu podemos entrar na presença de Deus. Eu não preciso mais de ninguém. Nem de pastor e nem de bispo. Eu não preciso de santos, eu não preciso de intercessora, nem de intercessores. Nesse sentido. Amém? Senão daqui a pouco você vai sair falando, o bispo falou que não precisa de ninguém. Nesse sentido, eu tenho acesso pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. O sacerdote, quando entrava lá, ele aspergia o sangue de um animal, molhava num isopo, imagina aí uma espuma, alguma coisa do gênero, não é? Ele molhava lá, então ele entrava já aspergindo tudo, aspergia a arca, aspergia o propiciatório, aspergia ele mesmo, ele entrava com o sangue do animal. Por quê? Porque pela sua própria vida ele não poderia estar ali. E hoje nós entramos porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Mas essas realidades espirituais têm que ser tomadas com ousadia.
Ousadia. Você não pode se entrar no teu quarto e fechar a porta, como Jesus falou, para orar. E quando você ali se coloca na presença de Deus, você fala, mas será que Deus vai me ouvir? O que eu fiz essa semana? Eu errei. Acho que Deus não está aqui. Acho que eu preciso do pastor mesmo. Que ousadia é essa? Ousadia é intrepidez, é confiança. Confiança em quê? Na obra que foi feita. Você realmente é indigno. Eu sou indigno. Nós só podemos por causa dele. Por causa dele. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses, tudo é por ele, para ele. Aleluia. Tudo é por ele e para ele. A ele seja a honra e a glória. Aleluia. Entra com ousadia. Segunda coisa que ele nos ensina, guarda firme a confissão da esperança. Guarde firme essa confissão da esperança. Para que serve uma confissão, meu irmão? Para ser verbalizada. Amém? Uma confissão que não vai ser verbalizada, ela não tem muito sentido. Ele está dizendo, guarde firme essa confissão que vocês têm da esperança de Jesus Cristo. Verbalize sempre, meu irmão. Verbalize as promessas que Jesus te fez. Verbalize para você mesmo. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Diabo, eu posso entrar na presença de Deus? Sim. Os meus pecados foram lavados. Eu fui perdoado. Eu sou santo hoje. E você vai confessando as promessas que Jesus fez. Você vai se apossando daquilo que foi conquistado. É isso que o escritor está dizendo. E depois ele diz o porquê. Isso é bonito demais. Por quê? Porque fiel é quem prometeu. Fiel é quem prometeu. Bispo, por que você faz isso? Eu faço isso porque Jesus prometeu. Mas por que você age dessa forma? Eu ajo dessa forma porque Jesus disse. Mas a tua esperança está tudo em que este homem disse e fez? Sim. A minha vida está escondida nele. A minha vida está presa nele. E ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel, meu irmão. Confesse para si mesmo. Confesse diante dos homens. Proclame as promessas de Deus na sua vida. E em terceiro lugar, nesse convite para a igreja viver, ele exorta acerca de nos estimularmos. Olha o que ele diz lá. Versículo de número 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Em algumas traduções traz estimularmos. A quê? Ao amor e às boas obras. Estimularmos ao amor e às boas obras. Essa palavra estimular no grego, ela é paroxysmos. E ela significa exatamente quase o que a tradução traz. Mas assim, para acrescentar, essa palavra significa provocar um forte sentimento para o bem ou para o mal. Essa mesma palavra é usada na Bíblia quando está falando de pessoas que estavam instigando outras à contenda. A briga é a mesma palavra usada. Então a palavra está dizendo que este estimular é levar as pessoas a ter um sentimento para o bem ou para o mal. E aqui no texto o autor diz, nós devemos estimular uns aos outros ao quê? Ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Estimular as pessoas a praticar o bem. Contagiá-las a praticar o bem. É tipo aquele empurrãozinho que alguns precisam, né? Como brincam alguns, tem alguns que só pega no tranco, né? O que é pegar no tranco, para quem não entende de carro, né? É quando a parte elétrica não está funcionando e você força o carro a pegar, engatando o motor. Ou ele pega ou ele estoura tudo, porque não tem outro jeito. Vai girar. E geralmente isso é através de um empurrãozinho, não é? Do empurrãozinho. Se estimule uns aos outros a fazer o quê? O bem.
Você está na roda de amigos, você está na faculdade, você está num lugar onde surgem inúmeras possibilidades de você estimular as pessoas para o bem. Porque geralmente elas não estão estimuladas para o bem. Quantas vezes, amados, em conversas com pessoas que não conhecem o Evangelho, eles dizem, não, bandido bom é bandido morto. Talvez você já tenha dito isso, mas não é o que Jesus disse. Te peguei agora, hein? Não é o que Jesus disse. Não é o que a nossa legislação aponta para ser feito. A legislação nossa não tem pena de morte. A nossa legislação tem que ser julgado, condenado e pagar pelo crime. Portanto, você não pode numa roda dessa falar assim, é isso mesmo, tem que matar tudo. Matar tudo? Hã? As prostitutas também vão matar tudo? Mas e Maria Madalena? Que foi alcançada, salva e se tornou a primeira mulher que presenciou a ressurreição do nosso Senhor. Não tem jeito. Quem é que prova que não tem jeito? Quem é que pode dizer, dar uma sentença acerca de um ser humano e dizer, não tem jeito? Quem é que pode? Bispo, é complicado. Sim, é complicado. Mas eu permaneço estimulando para o amor e para as boas obras. Você e eu fomos chamados para ser ministros de reconciliação. Você não foi chamado para pôr fogo no circo. Amém? Você foi chamado para trazer paz, reconciliação. E quando, dentro do que for possível, haja dessa forma. As eleições estão chegando. Deixa eu já dar uma pincelada aqui. Não importa se você é de direita ou de esquerda, meu irmão. Nós não estamos em guerra com pessoas, não. Cuidado, senão isso vai se tornar uma bagunça novamente. Famílias divididas, briga dentro de casa. Mostre a sua posição, mostre o seu argumento, nada contra. Mas pare por aí. Pare por aí. Nós não fomos chamados para trazer briga e confusão. Nós somos agentes de Deus para gerar paz. Paz. Não é você que vai convencer a pessoa que você acha que é errada com os seus argumentos. Deus vai trabalhar, Deus faz, Deus mostra, Deus chama. E depois então ele completa, estimule para o amor, estimule para as boas obras. E depois ele deixa um lembrete, como é que é possível isso? E ele diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Em vista de que o dia está chegando. Ele já achava que o dia estava chegando lá. Você imagina hoje. Né? Você imagina hoje. Portanto, a primeira recomendação para que as pessoas sejam contagiadas neste amor e nas boas obras. Não deixe de se reunir como igreja. A Vitória falou muito bem na abertura hoje, já dando o início do que Deus ia ministrar. Amém? É assim que funciona. Na internet você encontra pessoas que são adeptas e conhecidas como desigrejados. Quem são essas pessoas? São pessoas que já estiveram no círculo da igreja, mas tiveram decepções, traumas, lutas, como todos nós temos. Amém? Todos nós temos. A igreja não é lugar de santo, no sentido exato de completude. A igreja é lugar de pessoas que definiram e decidiram na sua vida que são de Cristo e vão passar pelo processo de aperfeiçoamento. Então as pessoas vêm machucadas, destruídas, com egoísmo, com isso, com aquilo, e dentro da igreja acontecem às vezes esses conflitos. Faz parte. Melhor ilustração que eu vi de igreja foi de um pregador chamado Lutero. Não o Lutero das antigas, um Lutero mais moderno agora. E ele comparou com a Arca de Noé. E ele disse, a igreja é como a Arca de Noé. Entra todo tipo de bicho. Entra todo tipo de bicho, e fica todo mundo junto ali. E aí então ele fez uma analogia que eu achei interessante. Ele falou assim, imagina todo aquele tempo,
toda aquela bicharada dentro da arca, defecando, urinando e fazendo todas as necessidades lá, porque só tinha uma janelinha em cima a arca, e ela tinha vários compartimentos. E ele faz essa alusão e fala assim: imagina o mau cheiro que tinha lá dentro. Mas aí ele conclui de forma sábia e fala assim: mas é melhor o mau cheiro de dentro do que o juízo do lado de fora. Então, às vezes, na igreja vai ter um mau cheiro. Pode ser o seu irmãozinho do lado. Calma lá. É melhor o mau cheiro do que o juízo para o lado de fora. Os desigrejados se defendem dizendo: olha, não, esse texto não está falando de ir na igreja. Nem igreja tinha lá sequer, eles se reuniam nas casas. Isso é igreja. Hoje reunimos num templo, mas a igreja não é o templo, a igreja é essa reunião dos salvos. Isso é igreja. E por que fazemos isso? Porque os apóstolos, depois de Cristo, seguiram o mesmo caminho. Eles se reuniam, eles se ajuntavam para orar, para ler a palavra. Foi assim o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes não veio para Pedro e depois veio para João, que João estava lá no sítio cuidando do gado, não. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Essa reunião é importante para crescimento. Essa reunião é importante para amar, para servir, para perdoar o teu irmão que pisou no seu pé. Perdoa o seu irmão que pisou no teu pé, meu irmão. Se você não puder perdoar o teu irmão que pisou no teu pé, como é que você vai lidar com os ímpios lá fora? Como é que você vai pagar o mal com o bem, conforme Jesus ensinou? Se até entre nós você tem dificuldade de amar. Ah, meu irmãozinho, deixa para lá, dá um abraço nele, dá um beijo na testa dele. Aleluia! Não vos deixeis de congregar. E depois ele completa dizendo o quê? Que nós devemos encorajar uns aos outros. O que é encorajar? É incentivar. É dar coragem para as pessoas. Ei, deixa eu te fazer uma perguntinha básica, não precisa responder, só para você pensar. Você tem encorajado mais ou você tem sido encorajado mais? Só para você pensar. Encorajar uns aos outros. Quem encoraja tem momento que pode ser que necessite de ser encorajado, não é? Liderança, irmãos mais fortes em Cristo, pode ter momentos em que você recebeu muita pancada e precisa de alguém que vai lá e bate nas suas costas e fala: isso é importante, meu irmão, estamos sentindo tua falta na igreja, o que está acontecendo? Vamos em frente, vamos voltar. Agora, não é normal se você só recebe encorajamento e nunca você é o agente que encoraja. Alô? Se isso está acontecendo, talvez você não está praticando os versículos anteriores. Não está vivendo essa experiência de entrar na presença de Deus. Não está vivendo essa experiência íntima do Santo dos Santos, lugar onde o Espírito ministra no seu coração. Portanto, se encoraje uns aos outros. Quando você ficar sabendo do irmãozinho que já tem 2 domingos que não vem na igreja, se preocupe com isso, meu irmão. Às vezes ele é vizinho seu. Mora pertinho. Como diz a irmã lá, pertinho, mora pertinho. Vai lá, bate na porta dele. Oi, João, você está bem? Senti a tua falta na igreja. Uma pessoa que às vezes está passando por lutas grandes, você não sabe a importância de um acolhimento como esse. Só de você dizer: eu senti a tua falta, só dele perceber que ele foi percebido a sua ausência, ele já fala: opa, não é todo mundo que é ruim nesse mundo, não, tem gente boa. Está lá na Igreja Metodista Renovada. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Sabe uma pessoa que estava desencorajada, desanimada? Eu vou te falar de um personagem. Pedro. Pedro. Pedro teve uma altura da vida dele, depois da morte de Jesus na cruz,
que ele abandonou tudo. Ele pegou a rede de pescador, que era a sua profissão antiga, e falou assim: quer saber? Vou pescar. Vou voltar a trabalhar, porque eu preciso sustentar minha casa. O sonho acabou. O meu Senhor morreu. Eu estou desencorajado. E Pedro volta a pescar. Até que certo dia, Jesus está ali na praia novamente. Na beira da praia, esperando Pedro voltar da pescaria. Olha que coisa linda. E Jesus pergunta para Pedro: tem alguma coisa para comer aí? Tem alguma coisa para comer, Pedro? Ele falou assim: não apanhamos nada. De novo Jesus faz aquele milagre que ele fez lá no começo na vida de Pedro, da pesca maravilhosa. Ele fala: volta lá, joga a rede em tal lugar assim. Mas ele não sabia que era Jesus. Para ele Jesus estava morto. E ele volta e faz uma pescaria maravilhosa, diz que só pegou peixes grandes, diz o texto. Precisa entender isso, o que significa. E então cai a ficha de Pedro. Ei, é o meu Senhor. É o meu Senhor. Ele veio me encorajar novamente. Ele veio me chamar novamente. E Pedro, depois desse segundo encontro com Jesus, se tornou o grande apóstolo Pedro. Um homem destemido. Um homem usado no poder do Espírito Santo. Um homem que, quando chegou o tempo de morrer como mártir por causa do Evangelho, diz os textos não sagrados, que ele preferiu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Às vezes, quando você encoraja alguém que está distante da igreja, e que talvez passe na nossa cabeça: isso aí não vinga mesmo. A vida inteira eu estou lá forçando ele vir na igreja. A vida inteira eu estou arrastando essa pessoa. Talvez este daí pode ser um Pedro amanhã. Pode ser um Pedro amanhã. Ou talvez não. Mas pelo menos você fez o que deve ser feito. Buscar, encorajar e ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Posso ouvir um amém? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Tem louvor aí? Para entrar na presença? No Antigo Testamento tinha um profeta, que eu não vou lembrar o nome dele agora. E que certa vez ele foi chamado para orar e fazer algo grandioso. E ele pediu assim para os tocadores: tem um arpista aí? Então o arpista começou a tocar a sua harpa. Então a presença de Deus veio. O louvor tem este poder de nos levar até a sala do trono. Amém? Louve a Deus, louve a Deus. Aleluia. Nós já vamos estar encerrando e orando no nome de Jesus.
Eu te convido a orar agora, você orar. Feche os seus olhos. Entra na presença deste Deus maravilhoso. Entra na presença dEle no Santo dos Santos. Pai querido, em o nome do Teu Filho Jesus, somente através do nome de Jesus, somente através da obra de Cristo, do sangue derramado na cruz, nós entramos na Tua presença mais uma vez, como igreja do Senhor reunido neste lugar. E eu te peço, Senhor, por cada um deles, Senhor, dá ousadia para o Teu povo, Senhor. Desprende, Senhor, rompe as cadeias, rompe, Senhor, os pensamentos que limitam, mas que o Teu povo entenda, Senhor, que a obra foi consumada, que a obra foi feita de forma plena, eficaz, completa. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso à presença do Criador dos céus e da terra, eu tenho acesso pelo sangue de Cristo, e eu vou entrar neste lugar. Todas as manhãs eu quero estar neste lugar, todas as manhãs eu quero estar nessa presença, me fortalecendo, recebendo graça, recebendo direção, recebendo instrução. Oh Pai amado, levante encorajadores neste lugar, levante homens e mulheres que se preocupem com o outro, Pai, que olhe, Senhor, para o outro, que olhe para o irmão, que olhe para aqueles que estão conosco, e se preocupe em buscá-los, e se preocupe em trazê-los, e se preocupa em chamá-los, Pai, para trazer para um lugar de bênção, para trazer para a Tua casa, casa que é lugar de oração, de comunhão, de presença de Deus. Desperta-nos a cada dia, Senhor, para que as realidades conquistadas não fiquem num passado distante, mas sejam partes da nossa vida diária, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Toda vez que o inimigo quiser te acusar, fala para ele, o sangue já me purificou, já me purificou. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pela vida de cada irmão. Abençoe, Senhor, este dia de descanso, este domingo. Abençoe-os, ó Senhor, porque o primeiro dia da semana foi consagrado primeiro, Senhor. Que o Senhor receba a honra e a glória. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão.